Adquiram livros e cursos sobre a fé católica, clicando nos links na descrição. São Joaquim Santana, rogai por nós. Muito bem. Uma alegria estar aqui com vocês hoje, neste dia de São Joaquim e Santana, os pais de Nossa Senhora. O pessoal comemora o dia do vovô e da vovó. Só que antes de ser avô e avó, não sei se vocês já notaram, uma pessoa precisa ser pai e mãe. E São Joaquim e Santana são exemplos. Antes de ser exemplo de avô e de avó, porque são os avós de Jesus, claro, são exemplos de casal que em união sexual, matrimonial, né, deram origem à Virgem Imaculada. Né? Existem ícones antigos que mostram, né, o abraço de São Joaquim e Santana, os dois se abraçando, simbolizando no ícone, naquele abraço dos dois, a união sexual casta. Quando eu digo, você entende o que é união sexual casta? Né? Não quer dizer celibato, né? Vocês estão entendendo que é sexo mesmo. Por quê? Porque o sexo entre o marido e a mulher é um sexo casto, não é isso? A união sexual casta de São Joaquim de Santana, para nós, são muito importantes como modelo nesse dia de hoje, e pedimos a intercessão dos dois para que nos ajudem. Nós queremos falar, então, desta realidade belíssima, que é educar os nossos filhos para ser família. Quando a gente fala de educação sexual, na realidade nós estamos falando de educação para ser família. Por quê? Porque é exatamente isto que é o sexo. Eu quero que vocês notem uma coisa, é importante a gente saber isso desde o início. Não existe família entre os animais. Isso é importante, que isso esteja sólido no seu coração desde o início. Por quê? Porque se nós vamos copiar os animais, se nós vamos imitar os animais, nós vamos destruir a família. Porque os animais não têm família. Os animais têm reprodução sexual, mas não têm família. A família é uma realidade espiritual. Deus não tem sexo, mas Deus é família no céu. Deus é um pai que desde toda a eternidade gerou um filho. E esse amor entre o pai e o filho, ele é também um amor eterno, e ele tem um caráter de pessoa, é o Espírito Santo. Portanto, é na família trinitária que nasce a família. Por isso também os anjos são família. Mas nós, seres humanos, nós temos a graça, no desígnio de Deus, de viver esta união entre o mundo espiritual e o mundo material. Como diz São Gregório Magno, o ser humano é um resumo do cosmos, é um resumo da criação. Nós temos tudo. Nós temos o ser como os minerais. Nós temos a vida como as árvores. Nós temos a sensibilidade como os animais. Nós temos a inteligência como os anjos. Nós temos tudo. O homem é um microcosmos. O homem tem tudo. E é por isso que quando Deus quis salvar a criação, Ele se fez homem. Porque sendo homem, Ele podia salvar tudo. Deus não se fez anjo. Deus não se fez mineral. Deus não se fez vegetal. Deus não se fez animal. Deus se fez homem.
Jesus veio, e quando ele veio, ele assumiu tudo. Ele assumiu toda a criação. Quando ele se fez homem, ele assumiu a criação mineral, vegetal, animal, porque no homem está tudo. Então, nós temos essa missão, nós seres humanos temos essa missão de ser sacerdotes. Sacerdotes da criação. Ou seja, nós somos, o ser humano, ele é, por sua própria natureza, uma espécie de ponte entre dois mundos. O mundo visível, palpável, animal, e o mundo espiritual, o mundo dos anjos, o mundo do abismo infinito do amor, que é Deus. Eis aí o homem, que beleza é o homem. Mas, se nós não sabemos o que nós somos, se nós nos consideramos simplesmente animais, nós iremos nos comportar como animais. E infelizmente, tragicamente, deixa eu usar a palavra, é feia, mas é essa palavra mesmo. Desgraçadamente, o homem perdeu a noção de quem ele é, e ele começou a se comparar com animais. Vejam, toda essa revolução sexual que começou, não é, há anos atrás, tudo isso começou quando o homem começou a achar que ele, para ser feliz, tinha que se comportar como um animal. Existe essa premissa na cabeça das pessoas, não é? Por exemplo, o famoso relatório, né, da sexualidade, relatório Kinsey, foi feito a partir de um sujeito que era um zoólogo, fez uma pesquisa a respeito da sexualidade humana, pegando como universo de pesquisa os presídios americanos, e publicou um relatório sobre a sexualidade humana. Um sujeito que só entendia de bicho, e ainda quando foi estudar os seres humanos, foi estudar os seres humanos em presídios. Esse relatório caiu como uma bomba, e aí todo mundo começou a ver que a sexualidade humana é aquele mundo animalesco, e que nós precisávamos assumir essa nossa realidade animal. Eis aí uma das tantas fontes de equívoco do nosso mundo atual. Nós estamos vivendo um momento agora de crise no nosso país. Todo mundo fala, por exemplo, de diminuir a maioridade penal. Ah, por quê? Porque os jovens com 16 anos de idade estão matando, estão estuprando, estão fazendo. Então nós temos que diminuir a maioridade penal. Mas ninguém se pergunta por que é que os jovens estão se comportando como animais. Eles estão se comportando como animais porque nós estamos educando os nossos jovens como animais. Como é que se educa um animal? Como é que se educa um animal? Se educa um animal treinando um macaquinho. Você é estímulo-resposta. Você treina. Entendeu? Você toca a campainha e o cachorrinho começa a... Você faz treino. Reflexos condicionados, estímulo-resposta. E assim você vai treinando. Quando depois os nossos filhos começam a se comportar como verdadeiros macacos, a gente fica abismado, e aí nós queremos fazer gaiolas para eles, jaulas. Então a solução é diminuir a maioridade. Já que eles se comportam como bestas, como animais, então vamos fazer a jaula. Mas que tal os nossos filhos como bestas, como animais, e tratá-los como aquilo que nós somos? Nós, seres humanos, temos uma vocação maravilhosa, a vocação de amar. Nenhum animal é capaz disso. E é exatamente por isso que nós não conseguimos, não é?
nos satisfazer. Os animais podem fazer todo o sexo que quiserem, e quando eles fazem o sexo, eles estão plenamente felizes. Uma vaca num pasto, que tem relações sexuais com um touro, e depois tem o seu bezerrinho mamando, ela tem lá a sua pastagem, ela tem água, ela tem um salzinho para lamber, ela tem sombra, tem água fresca. A vaca está feliz em sua felicidade bovina. Mas se o ser humano tiver tudo isso, o ser humano não é capaz de estar feliz. Se você tiver sexo, comida, parceiro sexual, casa, tudo, você mesmo assim, você continua não feliz. Por quê? Porque nós não somos animais somente. Nós somos essa aventura maravilhosa de ser uma ponte entre o mundo visível e o mundo invisível. E Deus se fez homem e habitou entre nós. Ele veio nos ensinar a sermos humanos. Vamos aprender a ser humanos. É isso. E para nós sermos humanos, nós precisamos ser, antes de tudo, família. Vejam, Deus revelou os seus mandamentos, os 10 mandamentos. Ele não precisava ter revelado, bastava a inteligência humana, porque aquilo que está lá nos 10 mandamentos são leis que o raciocínio humano seria capaz de descobrir. Aquilo lá é lei natural, tá? Basta investigar que nós seríamos capazes de descobrir. Mas por causa da nossa fraqueza, Deus fez questão de revelar para que a gente não tivesse dúvida. Os 10 mandamentos são lei da natureza. Por exemplo, está na natureza deste microfone que eu estou usando. O engenheiro que projetou, o cara que fez esse microfone, ele fez esse microfone monodirecional. Eu tenho que segurá-lo assim, porque se eu segurar assim, ele não capta tão bem. Se eu segurar assim é que não funciona mesmo. Assim não capta tão bem, mas se eu fizer assim, ó, exatamente na frente da minha boca, ele capta muito melhor do que assim. Dá para ver a diferença muito claramente. Ora, esta lei, eu não li o manual, eu não tive revelação, né? O responsável aqui do som, como é que você chama? Edinaldo. O Edinaldo não me passou o manual do microfone. Ele podia, com a revelação divina, chegar e trazer, né, no livro da lei, chamado Manual do Microfone, ele podia, né, trazer nas tábuas de Moisés o manual do microfone e dizer: padre, o microfone é monodirecional. O senhor põe na sua boquinha assim de frente, porque aí capta melhor. Mas eu não precisei disso, porque eu usei a minha inteligência. Eu tenho, graças a Deus, audição, inteligência e experiência suficientes para captar qual é a natureza desse microfone que eu estou usando. Estão entendendo? Basta ser inteligente que você descobre as leis das coisas. Tá? Mas, se eu tivesse recebido uma revelação divina e o Edinaldo, como novo Moisés, descesse do Sinai com as tábuas da lei, que é o manual do microfone, e me dissesse: Padre Paulo, segura o microfone dessa maneira que funciona, ele estaria me ajudando a entender melhor. Está entendendo? Então é simplesmente uma ajuda. Deus nos ajudou dando as tábuas da lei a Moisés, mas nós poderíamos ter deduzido os 10 mandamentos. Faz parte da natureza humana. Porque aquilo que faz mal ou aquilo que faz bem ao ser humano já está escrito em nós. Você tem que entender isso.
O veneno não mata porque está escrito no rótulo. O veneno mata porque ele não combina com a natureza do seu organismo, do seu ser. Aquilo faz mal. O que para outros animais é alimento, para você é veneno. Está claro isso? Existem animais que se alimentam de coisas que para nós são venenosas, é ou não é verdade? Por quê? Porque está escrito no corpo do animal que aquilo não é veneno, mas está escrito no nosso corpo, basta você raciocinar. Então, muito bem, nós seres humanos, nós somos uma tarefa, isso é importante. Você que é pai, você que é mãe e quer educar o seu filho, você tem que entender que o ser humano é uma tarefa. A vaca não é uma tarefa. Não sei se você já viu o nascimento de um bezerrinho. Ele nasce, poucos minutos depois, ele já está de pé nas suas 4 patas. E daqui a pouco ele já começa a mamar. Ninguém ensinou isso para ele. O bezerro não é uma tarefa, ele não fica pensando, o que é que eu vou ser quando crescer? A vaca, ela não fica numa tensão psicológica e afetiva, dizendo, será que eu vou me realizar? Será que eu vou conseguir alcançar o meu projeto? Vaca não tem projeto. Está entendendo? Mas você tem. E é por isso que você se frustra, é por isso que você tem medo, é por isso que você não consegue dormir à noite. É por isso que você fica angustiado, temeroso. É por isso que você olha para os seus filhos e fica com medo. É por isso que muita gente não quer ter filho, porque vê o mundo cruel e terrível e diz, como que eu vou ter coragem de colocar uma criança nesse mundo? Porque nós somos uma tarefa, nós somos um projeto, o ser humano é um desafio. Então, é o seguinte, você precisa ser humano. Você é uma tarefa dada a você. Deus fez você nascer e disse, vai, seja humano, se realize, não seja bicho, não seja animal. Eleva-te. Corações ao alto, a gente diz em cada missa. Você não foi feito para rastejar como uma serpente, você foi feito para voar como uma águia. Você pode se comparar aos outros animais e achar que você é um animal defeituoso. É isso que os psicólogos ateus acham. Os freudianos acham que o ser humano é um animal faltoso, um animal defeituoso, que ele nunca está contente. A vaca se relaciona sexualmente e ela está contente. O ser humano se relaciona sexualmente e fica perguntando, foi bom para você? Entendeu? Você não está contente. Mas o animal faltoso que é o ser humano, ele é faltoso se comparado aos outros animais. O patinho feio, né? Comparado aos outros patos, ele realmente era um pato feio. Mas na verdade ele nunca foi pato, ele era um cisne. Então se o ser humano vai se comparar aos outros animais, ele de fato é um animal complicado. Mas se o ser humano for se comparar ao projeto de Deus, ele é uma maravilha. É um projeto lindo. Por quê? Porque o ser humano é uma tarefa. Deus não nos fez prontos. Deus nos fez e diz, agora vai e floresce. Vai e ama. Vai e frutifica. Vai e realiza a tarefa. E qual é a nossa tarefa? A nossa tarefa é amar. A coisa mais importante que você tem que entender é o seguinte, o que veio fazer o ser humano neste mundo? O que é que nós viemos fazer aqui? O que é que a vaca veio fazer nesse mundo? A vaca nesse mundo, ela veio servir o homem. A vaca, ela serve o homem. Ela é o couro do seu sapato, ela é o bife do almoço, ela é o leitinho do café da manhã, a manteiga.
Não é isso que é a vaca? É o esterco do nosso jardim. Ok? Isso é a vaca. Ela veio servir o homem. E o que veio fazer o homem nessa terra? O homem nesta terra, ponha isso no seu coração, se você está anotando, essa é a frase mais importante da sua vida. Eu vim para amar e servir a Deus e com isso alcançar o reino dos céus. Essa é a razão de ser você vir aqui nesse mundo. Isso explica tudo. Eu vim a esse mundo para amar e servir a Deus e com isso alcançar o reino dos céus. Como é que eu vou servir? Então, se você se casa, quem é casado aqui levanta a mão. Ah, coitados. Se você se casa, este seu casamento só tem sentido se você se casou para amar e servir a Deus e com isso alcançar o reino dos céus. Quem está com a esposa ou o esposo do lado, olha para ele e diz assim: você não é o meu céu. Olha para a pessoa e diz assim: você nunca vai me fazer feliz. E agora diz assim: e eu nunca vou fazer você feliz. Nossa felicidade está em Deus, no céu. Vamos nos ajudar a chegar lá. Diz isso. Está entendendo? Um casal não são duas pessoas que um fica olhando para o outro. Ai, você é minha deusa. Ai, eu sou o seu Deus. Ai, ai, ai. E um olha para o outro em idolatria. Não, um casal são duas pessoas que têm uma parceria, tem uma aliança de amor, em que um deve ajudar o outro para chegar a Deus. É uma aliança. A gente se casa, tudo na vida, tudo tem que ter amar e servir a Deus e com isso alcançar o reino dos céus. Você deve casar para amar e servir a Deus. O projeto da família. O projeto da família é colocar neste mundo muitos filhos que eu possa educar e levar para o céu. Pai, mãe, a principal razão de ser da sua vida, a sua principal missão é levar os seus filhos para o céu. Você não tem mais nada de mais importante do que isso. Levar os seus filhos para o céu. A mulher sábia, o homem sábio, ele tem convicção plena. Você não está aqui para dar ao seu filho bem-estar neste mundo. Isso também, se tiver, é bom. Mas se você tiver que escolher entre colocar 5 filhos no céu, e com isso não vou poder comprar o carro que eu queria, não vou poder comprar a roupa bonita que eu queria, não vou poder viajar para Cancún, vou ter que viver numa pobreza, numa simplicidade material. Não posso ter aquela casa maravilhosa. Vou ter que ter a casinha. Se a finalidade da sua vida é amar e servir a Deus para levar essas pessoas para o reino dos céus, o que você vai
dizer quando você chegar no céu e Deus mostrar as cadeiras vazias dos filhos que Ele preparou para você ter, e você nunca deixou que eles nascessem, porque você, egoísta, precisava de bem-estar material, porque você acha que é católico, mas na verdade você é simplesmente um materialista religioso. Você é um materialista devoto, um materialista muito devoto. Você vai à igreja, você reza, você confessa. Mas onde estão as primeiras coisas? Onde está a sua verdadeira vocação? Amar e servir a Deus e com isso alcançar o reino dos céus. É melhor levar 10 filhos para o céu do que ter um opulento, apegado ao mundo material, pagão, ardendo no fogo do inferno. Gente, nós precisamos nos dar conta disso. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui soa muito radical. E nem eu estou dizendo que você tenha 10 filhos do dia para a noite. Porque eu sei que esse negócio de fazer filho precisa de 2, né? Não é isso? Precisa estar em sintonia os 2, né? Então quem é que não se casou ainda e vai casar? Levanta a mão. Muito bem. Então deixa eu explicar para você. Porque para os outros que já casaram, já é tarde. Deixa eu explicar para você, porque os outros que já casaram agora vão ter que explicar isso para os filhos. Tem que dizer isso para os seus filhos, você que já casou. Você precisa, ao escolher a pessoa que vai se casar com você, você precisa escolher uma pessoa que viva uma aliança de amor e que entenda que Deus vem antes de tudo. Meu irmão, você quer saber se essa mulher é a mãe dos seus filhos? Que você vai casar com ela? Se pergunte: esta mulher ama mais a Deus do que a mim? Se você tem certeza que a sua namorada ama a Deus muito mais do que ela ama você, essa é a mulher com a qual você quer se casar. Isso vale para o marido. Minha filha, pergunte: este homem ama mais a Deus do que ele me ama? Ele está disposto a romper o nosso namoro, ele está disposto a me dar um chute no traseiro para não ofender a Deus? Então ele é o pai dos meus filhos. Porque é o único jeito de uma família continuar sendo família. Eu disse no início aqui, a primeira coisa que eu disse para vocês hoje: a família é uma realidade espiritual. Animais não têm família. E porque Deus saiu do meio das famílias, as famílias estão esfarelando. É ou não é verdade? Nós precisamos amar muito mais Deus do que a família. Jesus disse isso. Padre, o senhor é muito radical. Meu irmão, eu tenho um defeito incorrigível. Eu creio no Evangelho. Eu não sou uma farsa. Eu não sou um teatro, um personagem. Eu não estou aqui brincando de ser padre. Eu creio no que eu prego. Nem sempre vivo porque eu sou um pecador desgraçado, mas eu creio no que eu prego. E o meu Senhor disse: quem amar pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem amar seus filhos, sua esposa, seu marido mais do que a mim não é digno de mim. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Não estou dizendo que a gente vive isso, né?
Eu perguntei se a gente crê isto, porque a gente tem que crer isso. Amém? Amém. Então, gente, se nós tivermos Deus no centro da família, a família vai ser família. Mas você vai escolher a sua esposa, você vai escolher o seu marido, você tem que escolher uma pessoa que você tenha o coração no mesmo lugar. Às vezes as pessoas vêm me perguntar: padre, eu estou namorando uma menina que é evangélica, estou namorando um rapaz que é evangélico, o senhor acha que eu posso me casar? Sinceramente, não aconselho. Não aconselho. Mas por quê? Porque uma das características principais do casal é a concórdia. Concorde, quer dizer, o coração no mesmo lugar. As coisas principais, o coração tem que estar no mesmo lugar. Não interessa se você torce pelo Corinthians e ela torce para o Palmeiras. Isso não é problema. Por quê? Porque time não é o principal. Mas eu não sei como é que você pode ser um verdadeiro católico e ter concórdia com uma pessoa que odeia tudo aquilo que você mais ama. Nós amamos com todo o nosso coração a Santíssima Eucaristia, e essa pessoa acha que é idolatria. Nós nos devotamos e nos consagramos à Virgem Maria como nossa Mãe e Senhora, e essa pessoa acha que Nossa Senhora é uma mulher qualquer. Nós amamos os sacramentos, nos confessamos e sabemos que não existe caminho de salvação mais seguro do que o caminho que Deus nos deu, que é de nós sermos tocados pela humanidade de Cristo através dos sacramentos, e essa pessoa acha que os sacramentos são uma bobagem. Nós temos devoção aos santos, rezamos todos os dias pelo Santo Padre e o Papa, veneramos a presença de Cristo nos nossos sacerdotes, e essa pessoa acha que tudo isso é idolatria. Gente, nós podemos viver na sociedade como protestantes, não tem problema. A gente respeita. Não é verdade? Nós não precisamos nos matar, não é isso. Não, nos respeitamos mutuamente. Mas como é que você vai viver uma sociedade de vida onde a comunhão do coração não existe? Vocês têm atração sexual, vocês têm química, vocês têm afeto, vocês têm sentimento, mas num casamento, esse negócio de química, afeto, sentimento e sexualidade dura mais ou menos meia hora. Meu irmão, se isso segurasse casamento, não tinha divórcio no mundo. Não segura. É que as pessoas não param para pensar. Não, padre, mas eu gosto tanto dela, ela é tão linda. Eu sei. Mas ou você se apaixona pela alma dela, ou esse casamento não vai durar, porque o corpo dela, não sei se você nota, mas vai mudar, tá? Olha para a sogra, olha para a mãe dela, para você ver como vai terminar. As pessoas se iludem, as pessoas ficam dizendo assim: padre, eu não sei como é que o senhor consegue manter a castidade e o celibato. Me desculpa, eu vou ser bem assim, nós estamos em família, né? Eu posso falar rasgado? E como é que você, depois de 25 anos de casado, consegue ter relações sexuais com a sua mulher, com um corpo já envelhecido, com tanta menina bonita lá fora? Gente, a castidade ela é difícil para todo mundo. Ou você tem alma, ou você não vai viver o amor. Porque bicho não ama. O cachorro tem cio, mas não tem amor.
E não é o cio que vai segurar a família. Porque os animais não têm família. Então, como é que nós vamos educar os nossos filhos para ser família se nem nós entendemos o que é família? Então, a primeira missão sua é entender isso, que a finalidade de uma família é uma aliança de amor, onde as pessoas fazem uma sociedade de se ajudar mutuamente para irem para o céu. Isto é a família, como ela foi pensada por Deus. Esse é o manual do usuário. Por isso, quando Deus nos deu os 10 mandamentos, Ele deu 2 tábuas da lei. Na primeira tábua da lei estão os 3 primeiros mandamentos, que são os mandamentos que dizem respeito a Deus. Amar Deus sobre todas as coisas, né? Não tomar o santo nome, guardar domingos e festas. Essa é a adaptação do catecismo que a gente fez. Não está assim na Bíblia, mas é a adaptação. Outros 7 mandamentos da outra tábua da lei é o mandamento com relação ao próximo. E eles estão, como o da primeira tábua, está em ordem de importância. O mais importante de todos os mandamentos, o próximo é honrar pai e mãe. O mandamento da família. É mais grave não honrar pai e mãe do que não matar. Honrar pai e mãe. Em segundo lugar, não matar. Em terceiro lugar, não pecar contra a castidade. Em quarto lugar, não roubar. E assim vai. Vai ficando até que se torna menos importante não cobiçar as coisas alheias, que é o último. É uma hierarquia de importância. Mas, padre, por que é tão importante honrar pai e mãe? Porque ser família é uma realidade espiritual. Ser família é um relacionamento espiritual entre as pessoas, e a vida espiritual entre as pessoas é mais importante do que a vida física. O que você recebeu do seu pai e de sua mãe, você não receberá de mais ninguém, que é a sua própria vida. Portanto, você se revoltar contra o princípio da vida é mais grave do que você tirar a vida do outro. Se você tem problema, se você precisa perdoar seu pai e sua mãe, já está entendendo a gravidade da sua missão. Você precisa perdoar. Você jamais vai ser pai, você jamais vai verdadeiramente se você não perdoar seu pai e sua mãe. Não estou dizendo que você precisa estar de acordo com seu pai e sua mãe. O pessoal acha que honrar pai e mãe quer dizer obedecer o pai e a mãe. Não! A partir dos 7 anos de idade, quando a criança já tem juízo, ela não precisa mais obedecer o pai e a mãe se o pai e a mãe pedirem alguma coisa contra a lei de Deus. A criança pode se opor e dizer: não obedeço, porque convém antes obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Honrar pai e mãe não é obedecer pai e mãe. Muitas vezes, a fidelidade a Deus vai levar você a desobedecer seu pai e sua mãe, principalmente se seu pai e sua mãe são ímpios, são pecadores. Mas você precisa se dar conta da gratidão de ter recebido a vida do seu pai e de sua mãe. Você tem uma dívida impagável para com seu pai e sua mãe, por mais que a sua mãe tenha dado à luz a você e jogado num orfanato, não interessa. Se ela deixou você numa cesta como Moisés no rio, você tem uma gratidão imensa. Sua mãe não abortou você. E a prova disso é que você está aqui.
Você tem uma dívida impagável com o seu pai e sua mãe. E você se revoltar contra o seu pai e sua mãe é você cortar o galho no qual você está sentado. Você vai quebrar a cara. É como cuspir para cima, o cuspe vai cair em você. Mas padre, o senhor não tem ideia, o meu pai é assassino, traficante, alcoólatra, violento, tudo bem, não precisa ir lá visitar ele. Você precisa perdoá-lo, rezar pela salvação eterna dele e dizer: Senhor, eu vos louvo pela existência deste homem, sem o qual eu não teria vindo a esse mundo e sem o qual eu não seria vosso filho. Porque a gente, para ser filho de Deus no batismo, precisa antes nascer. Não sei se já notaram isso. Deus usa as pessoas. Deus usa até o diabo. O diabo, sem querer, termina sendo ministro de Deus. Deus permite que o diabo faça umas coisas. Por exemplo, o diabo colocou no coração de Judas que ele traísse Jesus. E disso Deus tirou a salvação da humanidade, o que deu uma especial raiva ao diabo por saber que ele cooperou com a salvação do mundo. Honrar pai e mãe. Mas você precisa educar os seus filhos. E como é que você faz para educar os seus filhos? Muito bem, primeira coisa então. Comecem a entender, pai, mãe, comecem a entender que a sua principal missão é levar os seus filhos para o céu. E se você acha que a sua principal missão é o bem-estar material dos seus filhos na terra, aqui nós já começamos o primeiro ponto de conversão. Como é que você vai dizer para os seus filhos: buscai primeiro o reino de Deus, se o que você faz é buscai primeiro o reino de Mamona, o dinheiro? Se você está disposto, se você está hipnotizado pelo dinheiro, está disposto a fazer qualquer coisa. Você está disposto a usar camisinha anticoncepcional, DIU, pílula do dia seguinte, injeção, laqueadura, vasectomia, seja o que for, para uma criança não diminuir o seu bem-estar material. Vejam, eu estou dizendo aqui, eu estou falando para casais, vocês estão entendendo? É evidente que eu sei, não estou aqui resolvendo o drama dos casais que já estão casados, em que um é convertido e o outro, infelizmente, não quer saber. Eu compreendo perfeitamente esse drama aqui. Entendeu? Uma pessoa está entendendo tudo o que eu estou dizendo. Padre, é maravilhoso o que o senhor está dizendo, mas o senhor tem que falar com a minha mulher, tem que falar com o meu marido, porque senão não dá certo. Não é desses casos que eu estou falando. Isso aí, a gente tem que correr atrás do atraso, porque infelizmente, né? Aí tem uma coisa a mais, que a gente vai ter que pacientemente ir levando a conversão, a outra parte. Mas o que eu estou dizendo aqui, eu não estou falando com a outra pessoa, eu estou falando com você, porque Deus quer falar com você. Porque se o outro não entende, ele vai ser salvo pela santa ignorância dele. Mas eu estou falando com você que me entende. Buscai primeiro o reino de Deus. Nossa sociedade vai muito mal porque nós estamos vivendo como
Embora a gente se ache muito devoto. E deixa eu dizer para vocês, as igrejas evangélicas não estão nos ajudando. Por quê? Porque essa história de teologia da prosperidade está transformando o cristianismo no materialismo, e as pessoas estão virando bicho cada vez mais. Vai, dá o seu tudo, faça o seu sacrifício, materialize a sua fé, dá aí R$1 milhão para a igreja, porque aí você vai ter 10 milhões de reais. E a felicidade, ou seja, a consequência final é que a felicidade é o mundo material. Gente, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Nosso Senhor Jesus Cristo era rico no céu. Ele não tinha necessidade nenhuma no céu, amém? E ele se fez pobre em Nazaré. Enquanto as nossas famílias não virem a beleza, a alegria da pobreza de Nazaré, nós nunca vamos ser cristãos. Jesus, quando ele queria dormir, ele não tinha colchão ortopédico, como eu tive hoje, essa noite, para dormir, graças a Deus. Ele não tinha travesseiro antialérgico, ele tinha palha, ele tinha que fazer uma trouxa para colocar na cabeça. A casa de Nazaré eram 3 paredes, a quarta era uma gruta. Se Jesus quisesse luz, ele tinha que acender uma vela, um candeeiro, uma lâmpada, alguma coisa, mas não tinha luz elétrica. Se ele quisesse água, tinha que tirar do poço, não tinha. Gente, até num simples copo d'água, este copo d'água que eu tenho aqui, eu sou muito mais rico do que Jesus. Porque se Jesus queria beber água, ele tinha a água de um poço, sabe Deus a qualidade daquele negócio. Num copo de barro, eu tenho aqui uma água cristalina, limpa, garantida, num copo de vidro, limpo, maravilhoso, de uma frescura, né? Assim que usa em português, né? Me veio italiano na cabeça, freschezza, né? Uma água fresca, maravilhosa, que me restaura e me reidrata. Muito bem, até num copo d'água eu sou mais rico que Jesus. Se Jesus quisesse tomar banho, ele tem que tomar banho de toalha, você está entendendo? Não tinha chuveiro. Falta água lá, é semidesértico o negócio. Se Jesus queria comer, não tinha geladeira. Era ou carne seca, salgada, ou então comia muito pouca carne, ou você mata uma galinha que dá para consumir logo, ou então se é um animal maior, você tem que salgar para conseguir comer o negócio salgado depois. Jesus viveu 30 anos na pobreza de Nazaré. E quando ele, depois de viver 30 anos na pobreza de Nazaré, ele abriu a boca para falar, o Evangelho de Mateus nos diz, a primeira palavra de Jesus, ele abriu a boca e disse: felizes os pobres. A felicidade de ser pobre, de ter Deus como sua grande riqueza. E nós queremos ser cristãos, mas não entendemos a primeira palavra do cristianismo, o beabá. Se fala muito de igreja dos pobres, mas se fala numa mentalidade errada, uma mentalidade materialista, que é assim: nós temos que ir lá tirar os pobres da pobreza, porque se eles forem ricos e tiverem bastante dinheiro, eles vão ser felizes. Não é isso. Isso não é cristianismo. Eu não estou dizendo que a gente não deva ajudar os pobres, nós devemos ajudar os pobres. O cristianismo sempre fez isso. Nenhum socialista, agente social, sei lá o que, precisa vir dar lição para a Igreja Católica, que antes que existisse todos esses movimentos sociais que existem hoje, o cristianismo já estava há 2000 anos cuidando dos pobres, amém? Nós já cuidávamos dos pobres antes, só que acontece o seguinte: nós damos aos pobres aquilo que eles necessitam, mas o que eles mais necessitam mesmo é de salvação eterna, porque não adianta nada ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, amém? É este o cristianismo. Mas como é possível eu ser família
Se eu sou um materialista, sabe quem é que acha que a felicidade está no mundo material, no comer, beber, dormir, bem-estar físico? Chama-se bicho, animal. E bicho não tem família. Então, enquanto nós continuarmos hipnotizados com essa coisa de dinheiro, não vai ter família. Vocês podem ver como as nossas famílias estão se destruindo. Morre o pai e a mãe, na hora de partilha dos bens é uma briga louca, como se fossem animais ensandecidos. Se essa família terminou assim é porque ela nunca existiu. Não como família espiritual. Honrar pai e mãe é o primeiro mandamento da segunda tábua da lei, porque está dizendo assim: sejamos família e nos elevemos acima da nossa animalidade, porque os animais não têm família. Nós temos que ter um vínculo espiritual uns com os outros. Um vínculo de amor uns com os outros. Mas nunca haverá vínculo espiritual se nós continuarmos nos comportando como vacas, como cães. Nossa Senhora, quando apareceu em La Salette, na França, ela disse uma coisa muito dura, que é duro a gente ouvir isso da boca da nossa mãe, mas ela disse assim: o povo, vocês estão vendo o castigo? Tem um castigo do céu. Vocês viram lá que o trigo está apodrecendo, que as batatas estão apodrecendo? É castigo. O povo está sendo castigado. Por quê? Por que é que Deus castiga? Porque Ele ama, Ele é pai. Deus não é pai? Deus não é vovô, né? É pai, não é? E o pai, quando vê o filho se perdendo, o que é que ele faz? Ele põe um limite. Imagina você estar a 160 km por hora e o seu carro está indo na direção do abismo. Deus diz: para. Você diz: não. Deus diz: freia. Você diz: não. Olha o abismo lá na frente, você vai cair no abismo. Deus diz: não. E você diz: não. Deus fura o pneu do seu carro capota, você sai de lá, o carro está destruído, você sai com as escoriações na cabeça, xinga Deus: Deus me castigou. Não, meu filho, Deus te salvou. Você estava a 160 por hora indo para o abismo. Deus castiga sim, porque Ele ama. Deus manda castigos para nós, sim senhor. Nesta vida aqui, sim senhor, porque é melhor o trigo apodrecer e a batata apodrecerem do que você ir apodrecer. Amém? Então, Nossa Senhora, nossa mãe bondosa, disse em La Salette que Deus estava castigando o povo. E quais são os crimes? É interessante. Nossa Senhora La Salette chorando. Meu Deus, que essa mulher chora tanto. É por causa da injustiça social, é por causa, né, dos problemas. Não são problemas sociais. O que ela reclama são os 3 mandamentos da primeira tábua. O povo não está indo à missa no domingo. O povo está blasfemando o nome de Deus. O povo não está amando a Deus. E uma coisa que ela diz, que é chocante. Naquela época, a lei da igreja proibia que as pessoas comessem carne durante a quaresma. E Nossa Senhora diz assim: eles vão ao açougue comprar carne durante a quaresma como se fossem cães. É duro ouvir isso da nossa mãe. Nossa mãe bondosa e querida está nos chamando de cães. Mas me desculpa, quando nós esquecemos de Deus, nós nos comportamos como cães. É por isso que é um do cão. Por quê? Porque nós estamos esquecidos de Deus. Não haverá família se não houver o primado de Deus nos corações, gente.
Então você tem que entender o seguinte: nós temos que tirar da nossa cabeça, do nosso coração, esse materialismo, essa coisa de achar que os bens materiais são tudo. Por exemplo, como é que você quer levar os seus filhos para o céu se você não dá o seu tempo para os seus filhos? Você terceiriza a educação dos seus filhos. Os dois saem de casa e vão ser felizes no mundo material, recebendo salários maiores ou menores, com pós-graduação ou sem pós-graduação. E o filho vai ser educado pelo videogame, pela televisão, pela babá, pela gangue da rua. Aí depois o seu filho, na adolescência, começa a dar dor de cabeça e você diz assim: eu não sei onde foi que eu errei. Errou sim. Faça penitência, porque você errou e errou muito. Gente, criança não é um aparelho eletrônico que você põe na tomada e funciona. Ou você dá o seu tempo para os seus filhos, ou não vai ter filho no céu. Depois nós vamos ver nas outras palestras como que a gente faz isso na prática. Mas essa primeira palestra aqui, eu sei que ela é um chacoalhão, e eu sei que está todo mundo assim meio tonto, porque o padre está passando em cima de vocês como uma patrola, né? Mas eu quero que vocês acordem. Nós precisamos acordar. Eu não estou sendo com vocês por diversão. Mas quando você vê uma pessoa sonâmbula andando na direção do abismo, você precisa às vezes dar um tapa na cara dela para ela acordar, eu não é? Então receba o meu tapa bondoso. Eu sei que você acorda assim, fica meio chocado. Onde eu estou para um covô, né? Mas nós somos um sonho maravilhoso de Deus. Vamos nos elevar. Nós não somos feitos para nos arrastarmos assim, gente. Você não foi feito para se arrastar como uma serpente, você foi feito para voar como uma águia. Que lindo é ser família. A nossa riqueza é a nossa fé, é o reino dos céus, é saber que nós estamos aqui preparando o nosso céu. Vamos pagar o preço de crer nisso. Viver o desapego dos bens materiais. Se você conseguir bastante dinheiro e conseguir ser rico, Deus te abençoe. Ter dinheiro não é ruim. O problema é você fazer do dinheiro a fonte da sua felicidade. É muito triste, porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Você não é um animal. Se você fosse animal, podia até dar certo, mas você não é animal. Você é chamado a voar. Somos chamados a ser família no céu, e por isso precisamos ser família aqui na terra. Como que você vai fazer para levar seus filhos para o céu? Nós vamos ver nas outras palestras. Você precisa, em primeiro lugar, entender qual é a sua primeira missão, o que é ser família. Ser família ao redor de Deus. São Paulo aos Efésios diz assim: eu dobro o joelho a Deus Pai, do qual provém toda a paternidade, ou seja, do qual provém toda a família. É porque temos Deus como Pai que nós conseguimos ser família aqui na terra, e é por isso que nós somos essa coisa maravilhosa que é ser família, que é ser igreja, ser comunidade, tudo isso é família, é uma realidade espiritual. E é através desse ser família que a gente consegue, com conselhos paternos, orientar os nossos filhos a irem para o céu. Então, a minha missão de pai espiritual nessa família é exatamente fazer isso. Eu sei que tem muita gente que ouvindo essa minha palestra está dizendo assim: nossa, quer dizer que está tudo errado? Não, não está tudo errado. Você tem que olhar o contrário, dizer assim: nossa, que bom, agora vai dar certo.
Agora eu sei para onde eu tenho que ir. Agora alguém acendeu uma luz e está dizendo, ó, é por aqui. E esta verdade não é a verdade do Padre Paulo, é a verdade da palavra de Deus e de Jesus Cristo, é a verdade da tradição da igreja de 2000 anos. Este é o evangelho da família, essa é a boa nova da família. É maravilhoso ser família, é maravilhoso eu poder dar a minha vida, derramar o meu sangue para levar a minha esposa e meus filhos para o céu. Essa é a beleza da vocação. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais vai ser acrescentado. Tudo mais. Se Deus estiver no seu lugar, a família vai dar certo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Louvando essa família trinitária. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pedindo a bênção de Deus a essa família trinitária. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.